Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e gratidão ao Senhor por essa linda manhã que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui novamente para compartilhar mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa do Senhor para os nossos corações, através da sua linda e poderosa palavra. E hoje o nosso título está dizendo: tudo coopera para o seu bem. E tudo coopera para o meu bem, para o seu bem, para o nosso bem. A palavra lá em Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é verdade, querido, todas as coisas. Às vezes nós não entendemos, né? Nós até questionamos, falamos, Senhor, o que é isso? Né? Mas depois o Senhor nos faz entender que aquilo verdadeiramente cooperou para o nosso bem. Olha o que diz aqui essa palavra em 2 Coríntios 4:15, fala assim, ó, que tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número maior, cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Então, todas as coisas são para que a graça, né, do Senhor, para que a glória do Senhor seja manifestada nas nossas vidas. E realmente, queridos, todo momento difícil que nós passamos se transforma em um lindo testemunho para edificar outras vidas. Né? E eu vou contar um testemunho muito rápido aqui para vocês. Meu irmão Emerson Penha, assim, ele diz que o testemunho é a Bíblia na prática. E verdadeiramente, queridos, todas as vezes que a gente conta um testemunho que o Senhor nos faz lembrar do testemunho, edifica muito a nossa vida. E aí nós queremos compartilhar para edificar também a vida das pessoas, né? E os devocionais sempre falam comigo, eu sempre digo, fala muito comigo primeiro, e eu compartilho com os irmãos, assim como o Senhor me pediu para compartilhar, e eu sou muito feliz, né, por poder compartilhar. Mas o testemunho é que vocês podem até não entender, mas depois vocês vão entender que realmente cooperou para o bem, né? O Senhor me revelou fogo, né? Que o ateliê tinha pegado fogo por várias vezes. Eu fechava a porta uma semana, fechando a porta, vendo tudo queimado, repreendendo em nome de Jesus. O ateliê estava ali começando, as máquinas novas, ainda estava pagando aquelas máquinas com muita dificuldade. E eu vi aquele fogo, o Senhor permitiu que pegasse o fogo, mas que não queimasse as máquinas nem roupas de cliente, mas somente para eu entender e saber que aquelas visões realmente é Ele que estava me dando, para eu repreender aquele mal em nome de Jesus. E eu sei que meu esposo, naquela madrugada, não estava trabalhando e nós apagamos aquele fogo. Ele passou a noite inteira mexendo nas fiações, porque o fogo tinha pego nas fiações. E no domingo de manhã ele abriu o lava-rápido, trabalhou o dia inteiro. À noite ele foi para o trabalho dele no cemitério, que era lá no cemitério de Jesuítas. E naquela noite que ele estava trabalhando, o Senhor me mostrou ele no caixão e eu fiquei, meu Deus, eu não quero ver nada não, Senhor. Não é porque eu vi esse fogo e pegou realmente o fogo que eu não quero ver. E aí, pela segunda vez eu vi, pela terceira vez eu vi, e quando eu vi pela terceira vez meu esposo no caixão, já com aquelas flores, me deu uma dor terrível, um sentimento de perda ali, eu comecei a chorar, e chamei meus filhos, falei, filhos, vem orar aqui para o seu pai, né? Eles estavam no quarto, na sala, eles vieram, ajoelhamos ali no sofá, oramos. Mãe, o que aconteceu com meu pai? Eu falei, não aconteceu nada, mas nós vamos orar pelo seu pai. Não podia falar para eles que eu tinha tido aquela visão. E quando amanheceu, queridos, um tempo nublado, e eu pedi, sobe lá no telhado para varrer, porque quando chovia, tinha folha no telhado, vazava tudo no ateliê, né? E era segunda de manhã, estávamos ali começando a semana, ele foi varrer o telhado e o lava-rápido tinha, meu ateliê tinha uma janela que dava ali o fundo para o lava-rápido, ela era mais alta, eu conseguia ver lá embaixo os meninos limpando os carros. E eu só sei, queridos, que eu tinha acabado de olhar e ver ali um carro com as portas abertas e passou segundos, eu vi o vulto e eu vi o grito. Meu esposo caiu do telhado e eu pensei, meu Deus, caiu em cima daquele carro nas portas, né? Que se ele tivesse caído em cima daquelas portas abertas do carro, não sei o que teria acontecido. Eu só sei que eu não olhei para ver o que tinha acontecido com ele. Eu ouvi os gritos, corri para
para onde as costureiras estavam, para fazer uma roda, orar com elas e repreender o espírito da morte em nome de Jesus. E depois que eu fiz aquela rodinha ali com as costureiras e repreendi, que eu fui correr para socorrer ele, e aí já tinha vindo o carro da delegacia, que era do lado, os policiais tentaram pegar, mas não conseguiram. Aí o SAMU chegou, levou ele pro PS geral lá do Taboão, e ali ele ficou internado, né? E ele ficou feliz da vida, né? Muito feliz que estava ali internado, que podia dormir, que podia comer tranquilo. E antes dele cair do telhado, queridos, ele estava tendo muitas dores no peito, muita dor no peito, e as orelhas sempre muito vermelhas e o rosto muito vermelho. E aquela pressão, né, do trabalho de dia e de noite, de domingo a domingo, eu creio que ele estava para infartar se não tivesse acontecido com ele esse acidente. Ele teria tido um problema muito mais sério. Eu creio que ele perderia até a vida naquela pressão de não dormir, de trabalhar domingo a domingo, feriado, de dia e de noite, né? Então, ele ficou tão feliz e ele falou, nossa, a melhor coisa que me aconteceu, pensa, querido, eu estava lá no hospital, tinha trincado a bacia, não podia andar, tinha tido fratura exposta no punho, né, e não podia mais lavar os carros, e ele era feliz da vida, porque ele estava precisando de um descanso. E aí o trabalho da noite, que era da prefeitura, né, conseguiu ficar na caixa, e ali recebeu direitinho o que ele precisava, recebeu até um benefício, porque ele teve sequela, né, do punho, e nós conseguimos resolver algumas questões com valores que ele recebeu, enfim. Aquela situação que parecia terrível cooperou para o nosso bem, né? E veio meu irmão para ajudar no Lava Rápido e as coisas fluíram e Deus deu vitória. Então, Senhor, é assim, queridos. Tem momentos na vida da gente que a gente precisa parar, porque está muito alvoroçado, trabalhando demais, não sabe como isso vai acontecer. E aconteceu que meu esposo sofreu esse acidente, mas foi para a glória de Deus. Todas as coisas cooperaram para o bem dele. Ele ficou saudável, ele ficou bem alimentado, ele dormia bem às noites, né? Ele recebia do trabalho da noite, mas não precisava ir trabalhar. Por quase 3 anos ele ficou de licença médica por causa desses problemas, desse acidente. Mas ele está ótimo, graças a Deus não teve problemas maiores e cooperou, queridos, cooperou para o nosso bem. Parece loucura quando você fala, mas cooperou para o nosso bem. E ele ficou muito feliz, ficou lá no hospital lendo um livro, Bom Dia Espírito Santo, e ali ele se aproximou mais de Deus, ele teve tempo para ler, ele teve tempo para comer, para dormir, para respirar. E foi uma bênção, né? Pode muitos não entenderem, mas o Senhor fala e é verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o tempo está avançado, mas eu precisava compartilhar esse testemunho para vocês entenderem que parece ruim, mas que o Senhor transforma o que seria maldição em bênção, né? A leitura diz assim, ó, na vida é natural enfrentarmos problemas e nem tudo o que planejamos ocorre como o esperado, o que resulta em desafios, decepções e conflitos. Muitos interpretam essas experiências como punições ou castigos, mas o fato é que Deus pode usar todas as coisas para o nosso bem, inclusive circunstâncias difíceis, como no ditado popular que diz: mar calmo não faz bom marinheiro. Muitas vezes somos chamados a viver pela fé e a confiar quando o caminho parece incerto. Os abalos e as perdas, por mais dolorosos, são convites para uma proximidade e dependência ainda maior de Deus, e por vezes são necessários para alinharmos nossos propósitos com o do Pai. A jornada da fé exige que algumas de nossas estruturas sejam abaladas e que o nosso orgulho seja tratado, a fim de mantermos os nossos olhos abertos para a realidade dos céus. Em meio aos conflitos e perdas, o Pai está moldando um plano superior. Ele nos desafia a crer mesmo quando não compreendemos, aceitar o que às vezes é necessário, perder para de fato ganhar. E essa é a lógica celestial, muitas vezes incompreensível aos olhos humanos. Por isso, convido você a ressignificar seus problemas, a batalha a partir de hoje.
diante das dificuldades. Peça a Deus que lhe dê uma visão clara acerca do propósito e daquilo que pode ser gerado em seu coração por meio das lutas. Apenas siga firme em amor e obediência a Deus, tendo a plena convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a nossa frase do dia é: você pode escolher enfrentar a mudança ou decidir ficar como está. E a nossa palavra-chave é ressignificação, né? E o Senhor ressignifica a nossa vida, a nossa história, né? A partir do momento que aconteceu aquele acidente, mudou o caminho, mudou o rumo, mudou a direção da vida do meu esposo e automaticamente ele conseguiu fazer o que é o básico da vida, que é comer, dormir, descansar, né? Então o Senhor tem propósito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos orar, queridos, para o Senhor falar melhor em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, hoje estamos, Senhor Deus, refletindo sobre a palavra em 2 Coríntios, Pai, 4,15, que todas as coisas são para o nosso bem, Pai. Como diz Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que amam o Senhor a ti. Ajuda-nos, Pai, a enxergar a cada desafio, cada mudança como uma oportunidade de ressignificação em nossas vidas, que tenhamos, Senhor, clareza para escolher, enfrentar as mudanças com fé e determinação e discernimento. Dá-nos sabedoria, Senhor, para perceber as lições ocultas nas dificuldades e a força, Senhor Deus, para usá-las como degrau para um crescimento maior em Ti, que possamos encontrar, Deus, paz e propósito em meio a transições, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, que possamos viver com o coração aberto à Tua vontade, sempre disposto a aprender, Senhor, a crescer, confiando que em Tua infinita bondade está, Senhor, transformando tudo para o nosso bem. Senhor, que nós possamos entender que a Tua bondade, Senhor, transforma tudo, tudo, tudo para o nosso bem. Pai querido e amado, eu entrego, Senhor, nesta manhã, cada vida, Jesus, Senhor, cada vida de cada amado que acompanha, Pai, os devocionais por todos os dias, toda manhã, toda tarde, toda noite. Enche, Senhor, esses corações, ó Pai. Pai, com discernimento e entendimento que vem do alto. Pai querido, com sabedoria para entender, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem, Senhor. Que o Senhor sempre, sempre trabalhará em nosso favor, Pai. Que nossa manhã, Senhor, nós possamos aprender, Senhor, que todas as coisas cooperam para nosso bem. Deus, te louvo, te agradeço por essa palavra, por essa revelação, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque todos os dias o Senhor tem, Pai, uma palavra diferente para nos sustentar naquele dia. E eu te louvo, Senhor, por todas as coisas, porque o Senhor é um Deus poderoso, grandioso, maravilhoso, cuidadoso e fiel. Obrigada, Senhor. Cuida, Pai amado, de cada querido. Cuida, Senhor, nos detalhes. O Senhor sabe, Deus, o que eles precisam, Senhor. Cuida, Senhor, cuida, eu te peço. Em nome de Jesus, te agradeço, Pai. Amém. Um beijo grande no coração de vocês, queridos. Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus. E fique com esse louvor, né? Ensina-nos que tudo coopera para o meu bem. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a viver. Um beijo. Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus.